Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Bom, hoje estamos aqui com a nossa segunda aula sobre música sacra. Antes de iniciarmos, vamos pedir a proteção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, inspirai nossas ações e que nós sejamos instrumentos da vossa graça, para que possamos levar a salvação das pessoas por meio dos dons que nos confiastes com esse apostolado, com a música, com as artes. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem, meus amigos, nossa segunda aula. Hoje vamos já iniciar um primeiro documento aqui da igreja. Tra le solicitude de São Pio X. Sem enrolações, já vou passar aqui para a tela. Espera aí que deu um erro. Voltou. Vamos lá. Aula passada, eu tinha passado 3 exercícios para vocês, tá? No qual esses exercícios vocês teriam que, primeira coisa, escutar músicas do dia a dia e ver se aquela música era mais melódica ou mais rítmica, de acordo com essa pirâmide aqui que a gente passou, tá? Segundo, era dar uma escutada mais em músicas sacras, cantos gregorianos, para vocês acostumarem o ouvido de vocês. E a terceira era vocês tentarem responder isso aqui. As 3 primeiras perguntas daqui, elas são de caráter pessoal, tá? Que vocês vão conseguir responder por meio da oração. Então, elas não têm uma resposta correta, né? A não ser o que Deus espera do meu serviço. Porque se Deus falou algo para você e você conseguiu ouvir, tá correto, porque é verdade. Mas a quarta, ela não é tão subjetiva assim. Ela é objetiva. Como fazer a vontade de Deus? E eu trouxe 2 fragmentos de textos aqui, um da Sagrada Escritura e outro da Regra de São Bento. Primeiro, falando sobre aqui a Regra de São Bento, logo no prólogo: escuta, filho, os preceitos do mestre. Que mestre? Deus, Jesus. Inclina o ouvido do teu coração, ou seja, esteja aberto, né? Lembra domingo passado que Cristo curou o surdo? É esse tipo de surdez que a gente tem que ser curado. E recebe de boa vontade e executa eficazmente o conselho de um bom pai, para que voltes pelo labor da obediência. Então, a primeira coisa, a primeira forma da gente saber de como fazer a vontade de Deus é através da obediência. Daquele que quem afastastes pela negligência da desobediência. Adão aqui, no caso, desobedeceu a Deus, né? Então, por meio da obediência, a gente tem que voltar a Deus. Então, o primeiro ponto é obediência. É uma das formas de fazer a vontade de Deus. Segundo, passagem da Escritura: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Aqui a gente está falando da igreja, tá? Porque Cristo está falando direto aos discípulos. Então, segunda forma de fazermos a vontade de Deus: e escutarmos o que a Santa Igreja tem a nos falar.
por meio de seus documentos e pela tradição. E dos evangelhos, claro, o evangelho está aqui para provar. Então, é obedecer à igreja. Pronto. Essa forma da gente, como músico, como artista, fazer a vontade de Deus. Acabou. A partir daí, é aceitar de boa vontade, que nem fala na regra de São Bento, e partir pro vamos ver, que é os documentos. Vamos lá. Travessa do Instituto, moto próprio. Eu não trouxe o link completo, tá? Mas ele está no site do Vaticano para leitura. Tem português, todos os documentos aqui tem português, até porque eles estão printados aqui. E como vai funcionar? Hoje eu vou falar só sobre esse moto próprio. Vou trazer aqui exemplos para vocês, tá? Conforme a gente vai comentando sobre esse documento. Vamos lá. Primeira coisa. Nada deve suceder no templo que perturbe ou sequer diminua a piedade e a devoção dos fiéis. Nada que dê justificado, motivo ou desgosto ou de escândalo, nada sobretudo que diretamente ofenda o decoro e a santidade das sacras funções, que seja por isso indigno da casa de oração e da majestade de Deus. Ou seja, o que o Papa está falando aqui? Não seja muito afoito, não seja escandaloso, seja sóbrio, seja piedoso. Por quê? A primeira parte talvez é uma das que a gente pode falar que é mais importante até aqui, né? Que é diminuir a piedade e devoção dos fiéis. Vamos supor que tem uma pessoa lá na missa, ela está concentradíssima, fazendo suas orações, agradecendo a Deus, vivendo o sacrifício do Calvário, e do nada a equipe de canto, a equipe de liturgia, começa a tocar um pandeiro lá. Cara, você não acha que isso vai atrapalhar? Você não acha que o cara vai, sei lá, olhar pro lado, olhar para trás e falar: puta que pariu, velho. O cara estragou aqui a minha tentativa de buscar graça. Aí, do nada, o cara começa a dançar do lado, bater palminha. Até isso. Porque isso vai diminuir o decoro da santidade das sacras funções. Por quê? Cara, você está usando instrumentos rítmicos de festa. A missa não é uma festa, a missa é um sacrifício. Então, é completamente escandaloso isso. Hoje em dia a gente vê muitas missas onde se tem ali uma equipe de canto que... claro, ninguém está duvidando da fé das pessoas, mas a pessoa está mais preocupada com ser um showman, em agradar pessoas ao invés de agradar a Deus. Ah, mas essa música é muito chata. Ninguém perguntou se você gosta da música ou não. Você está aqui para tocar música, para fazer as pessoas rezarem. Se a música que você gosta, você escutou na sua casa. Literalmente isso. Uma vez eu falei isso aí, quase me bateu. Seguindo. A música sacra, como parte integrante da liturgia solene, participa do seu fim geral, que é para a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Voltando ao elemento passado, vamos supor que você tem um menino ali que ele acabou de se confessar
e ele tem problemas com o pecado da luxúria. E daí, você tem uma equipe de canto animadíssima, né? E daí, começa a tocar uma música num ritmo bailante, dançante. E tem uma menininha ali, não tá com vestes adequadas, começa a dançar de uma maneira até sensualizada. Você acha que o cara vai, a não ser se o cara tiver muita força de vontade ali, mas você acha que o cara não vai olhar? Você acha que o cara não vai prestar atenção? Aí vamos supor, o cara que acabou de confessar, está em estado de graça, está indo lá buscar o sacramento da Eucaristia. Pronto, o cara caiu em pecado. Você acha que esse cara vai estar pronto para receber a Eucaristia? Não. Voltando, a música concorre para aumentar o decoro e esplendor das sagradas cerimônias. E assim como seu ofício principal é eficácia do mesmo texto, ou seja, o texto, quando ele é cantado, aumenta a eficácia. Por exemplo, se eu ler glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem uma eficácia. Eu estou glorificando a Deus. Mas e quando eu canto? Santo Agostinho fala, quem canta reza 2 vezes. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et saecula saeculorum. Amém. Aí aumenta a eficácia. Porque você colocou beleza ali, as palavras já são belas, mas você já está colocando mais beleza ainda. Ou seja, é o momento que você pode fechar o olho e essas palavras vêm na sua mente, começa a ecoar, você começa a rezar junto. Voltando. Vai ficar sabendo do texto. Beleza, achei. A fim de que, por tal meio, se excitem mais facilmente os fiéis a piedade, que eu falei. Quanto mais piedoso, você vai fechar o olho, você vai começar a meditar. Que excitem mais facilmente a piedade e se preparem melhor para receber os frutos da graça propostos, os frutos da graça próprios da celebração dos sagrados mistérios. Lembra que eu falei, dei o exemplo do cara que perdeu totalmente o estado de graça porque por erro da equipe litúrgica levou uma pessoa a ter a dança e com isso levou a outra pessoa a pecar. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Ponto 2 aqui. Por isso a música sacra deve possuir em grau eminente as qualidades próprias da liturgia e nomeadamente a santidade e a delicadeza das formas de onde resulta espontaneamente outra característica, a universalidade. O que quer dizer a universalidade? E há uma coisa que eu falando com o meu pároco, ele estava comentando, né? Uma pessoa que ouve uma música sacra aqui no Brasil, vai numa missa na China, ele não, vamos supor, a pessoa não fala nada de chinês, absolutamente nada, mas ele escuta o coral. O que tem que parecer ali? A música sacra, embora o texto você não possa entender de uma língua para outra, mas você sabe que aquilo é uma música sacra. Por quê? Por causa da construção. Pensa, por exemplo, um blues. Como você sabe que um blues cantado em português e um blues cantado em inglês? Eles se parecem. A música sacra é a mesma coisa. Agora, diferente disso aqui, ó. Primeiro exemplo de hoje. É uma música que eu ouvia muito.
quando era criança, tá? Eu vou dar o play aqui. Na verdade, a segunda vez que eu tô gravando aqui. A primeira vez eu tava totalmente errado aqui. Eu não tava pegando nenhum áudio. Vamos lá. Ouçam. Vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, voltando. A gente tá falando aqui de letra? Não, estamos falando da música. Troque a letra dessa música e coloque uma letra de sertanejo universitário. Para mim, o ritmo dessa música é sertanejo universitário. Não é música sacra. Dá até vontade de dançar um bailão ali. Que nem eu diz o seu Madruga, uma batida rancheira. Né? Pô, Matheus, mas aí você tem que falar que a gente só tem que cantar canto gregoriano? Não. Você pode ser piedoso sem o canto gregoriano. E aqui eu tenho vou trazer uma música da Arquidiocese de Campinas. Eu acho que vai entrar. Não é esse aqui. Isso aqui é propaganda da Amazon. E eu tinha deixado aqui para não rolar propaganda, hein? Vamos lá. Diferente, né? E olha que aqui a gente não tem um órgão, tá? Só tem o instrumento profano. Violino, piano, talvez. Eu não escutei, mas deve ter um piano no fundo. Violoncelo, contrabaixo, algum fagote, alguma tuba. Porque tem uma orquestra tocando no fundo. Então, você tá vendo que que você consegue ser piedoso com instrumentos e coisas seculares. Aí, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Esse daqui é um canto de Corpus Christi, tá? Agora vocês vão fazer um comparativo. Se a música que a gente acabou de ouvir, que é uma música atual, mas eu não gosto. Ninguém tá perguntando se você gosta. Isso é para Deus. A própria igreja ensina como a gente se deve portar. Por quê? Porque não é pra gente. Claro, no fundo para salvar nossa alma. Mas primeiro é para Deus, pro louvor de Deus. Se for, que nem eu falei, se for para você tocar e ouvir o que você gosta, cara, fica em casa. Vamos lá. E me sinto feliz, pois escuto bem perto tua voz que me diz: quem tiver sede, venha a mim, de bebê, e do seio de quem crê, onde
a música não é ruim. Mas aí eu falo, em comparação com Hóstia Santa, executada pela Arquidiocese de Campinas, e esse do Inário Litúrgico da CNBB, qual que é mais piedoso? Qual que se leva mais por oração? Agora, a gente tratou aqui 3 músicas modernas, tá? Uma totalmente errada, uma se você tirar a bateria e tirar essa flautinha, até que passa, e Hóstia Santa aqui, perfeito. Aí, vamos pegar aqui, ó, Pandelíngua Gloriose. Aí pegando o gregoriano. E aí, qual se parece mais com o canto gregoriano? 1, 2 ou 3? Para mim é claro que é a 2. Agora, para ficar mais claro ainda, essa aqui todo mundo conhece, né? E aí? Frisina ainda tá vivo, tá? Para quem não sabe. E continua trabalhando avidamente dentro lá da Santa Sé, com a música. Então, isso que é a universalidade. Se você pegar Anima Christi, Pandelíngua e Hóstia Santa, você ouve as 3 e fala, é música católica, é música de igreja. Agora você fazer... Cara, isso não é música de igreja, velho. Você pode, claro, você pode tocar numa procissão fora da igreja. Ah, vamos fazer um momento de adoração. Beleza. Ouviu isso, pessoal da renovação? Sem bater bateria na missa, tá? É a minha raiva com esse pessoal. Porque tá errado. A gente vai ver que tá errado. Aqui, voltando. A música deve ser santa, por isso, excluir todo profano. Não só em si mesmo, mas também no modo como é desempenhada pelos executantes. Pandeiro, palminha. Deve ser arte verdadeira, não sendo possível de que outra forma exerça no ânimo dos ouvintes aquela eficácia de que a igreja se propõe a obter ao admitir na sua liturgia a arte dos sons, mas seja ao mesmo tempo universal, no sentido de que, embora seja permitido a cada nação admitir nas composições religiosas aquelas formas particulares, por exemplo, aqui no Brasil, o violão, em que, certo modo, constituem o caráter específico da sua música própria, essas devem ser de tal maneira subordinadas, obediência, aos caracteres gerais da música sacra, que ninguém de outra nação
Ao ouvi-las, sinta-se impressão desagradável. Que nem eu dei o exemplo da gente ir numa missa na China, né? E a música sacra ser em chinês. A gente sabe que é música sacra. Mas, se um chinês vir aqui e ouvir fazer ressoar, ele vai falar: ah, mas que é isso? Onde eu tô? Eu tô na missa realmente? Né? Alguém de outra nação? Eu tô na missa? Cara, isso aqui é uma balada? Né? Pessoal dançando. Nossa, eu lembro quando eu era criança, essa música era tocada em missa afro aqui na paróquia. Puta que pariu, aqueles caras dançando. Nossa, eu queria sair correndo, cara. E olha, eu era criança, eu não entendia, mas eu achava aquilo horrível. Deixa eu ver aqui quanto tem aqui, beleza. Só para mim saber mais ou menos. Aqui, 3. Essas qualidades se encontram em um grau sumo no canto gregoriano, que é, por consequência, o canto próprio da igreja romana, tá? Canto gregoriano, ele tá dentro do cantochão, que também tem na igreja bizantina e ortodoxa, tá? O único que ela herdou dos antigos padres e que conservou cuidadosamente no decurso dos séculos em seus códigos litúrgicos e que, como seu propõe diretamente aos fiéis, o qual estudos recentíssimos restituíram a sua integridade e pureza. Por tais motivos, o canto gregoriano foi sempre considerado como o modelo supremo da música sacra, podendo, com razão, estabelecer-se a seguinte lei geral: uma composição religiosa será tanto mais sacra e litúrgica, quanto mais se aproxima no andamento, inspiração e sabor da melodia gregoriana, e será tanto menos digna do templo, quanto mais se afastar daquele modelo supremo. Olha essa frase. Você que gosta de compor e tocar na missa, tem essa frase com você. Eu tenho uma peça, um Kyrie composto. Claro, não tenho glória, né? Nele. Mas Ato Penitencial, Santo Cordeiro, são composições minhas. Eu me inspirei no canto gregoriano. Tá? O canto gregoriano deverá, pois, restabelecer-se amplamente nas funções do culto, sendo certo que uma função eclesiástica nada perde da sua solenidade, mas quando não é acompanhada senão pela música gregoriana. Ou seja, voltando, fazer ressoar de novo. Você acha que isso é sacro? Não. Agora, hóstia santa se aproxima muito. Hóstia santa. Pô, isso se aproxima demais do canto gregoriano. Você vê, é suave. É sóbrio ali, né? Voltando. Procura-se nomeadamente restabelecer-se o canto gregoriano do uso do povo. Ou seja, se você quer fazer aí um coral de canto gregoriano na sua paróquia, na sua igreja, primeira coisa, vocês vão ter que primeiro convencer o padre, claro. Você não pode fazer nada sem a autorização dele. Obediência. Segunda coisa, vocês vão ouvir crítica. Ai, é bonito, mas a gente não entende nada. Faz uma formação com o povo. Ensina o pessoal latim.
tá? Manda um vídeo de aula de latim aqui pro pessoal. Manda os vídeos do canal para o pessoal entender, né? Voltando com o povo, para que os fiéis tomem de novo a parte mais ativa dos ofícios litúrgicos, como se fazia antigamente. Por exemplo, os responsórios, né? Do Kyrie. Kyrie eleison. Aí o povo responde. Ou o Glória, né? Gloria in excelsis Deo. Aí vem a escola. Et in terra paz hominibus pone voluntatis. Aí o povo responde. Laudamus te. Escola. Benedicimus te. Povo. Adoramos te. E assim vai. Ensinar essas coisas, principalmente as partes fixas, né? O Agnus Dei, né? Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Aí o povo, miserere nobis. Essas coisas, partes pequenas. Dá para encaixar na missa. Claro, o canto gregoriano ele fica muito mais belo numa missa tridentina. Mas o rito romano é o mesmo. Seguindo. Aqui. Posto que a música própria da igreja é meramente vocal, ou seja, a gente não precisa de instrumento, né? Contudo, também se permite a música com acompanhamento do órgão. Em algum caso particular, com convenientes cautelas, poderão admitir-se outros instrumentos, nunca sem o consentimento especial do ordinário, conforme a prestação do cerimoniale episcoporum. Ou seja, tem que pedir para o padre. Como o canto tem de ouvir-se sempre, o órgão e os instrumentos devem simplesmente sustentá-lo, nunca encobri-lo. Os instrumentos da música litúrgica é justamente para a gente manter a afinação. Vamos supor, às vezes você precisa respirar, né? Às vezes você está cantando uma frase longa. Ali, o dedilhado ali, ele ajuda, por causa você precisa tomar um pouco de fôlego, né? Não é permitido antepor ao canto extensos prelúdios ou interrompê-lo com peças de interlúdios. O que é interlúdio? Solos, né? O cara começa a tocar lá e estende, vai, e demora para entrar. Por quê? Por que ele colocou isso? Porque nessa época existia isso. Tá? Se tem isso é porque existia. Porque nessa época as óperas eram muito famosas, tá? E tinham interlúdios extensos. O som do órgão nos acompanhamentos do canto, dos prelúdios e interlúdios e outras passagens semelhantes não só deve ser de harmonia com a própria natureza de tal instrumento, isto é, grave, mas deve ainda participar de todas as qualidades que tem a verdadeira música sacra acima mencionadas, ou seja, acordes, toque grave. O canto, né, da música litúrgica em si, ele tem que ser mais grave para ser mais suave. Porque se você for cantar lá no agudo, principalmente para nós homens, a gente vai ter que dar uma entonada forte, né? Da voz, para conseguir cantar. Que nem eu sou baixo, barítono. Se eu for cantar notas de tenor, quem ouve vai ficar muito estridente.
Agora, se eu for cantar, é claro, um tenor, ele consegue pegar notas também. Agora, você pega uma soprano, ela vai ter que dar uma segurada. Aí vai do mestre de coral, né? É claro, não existe mais essa peça, né? Dentro das paróquias, mas existe aquela pessoa que é responsável pelo canto. Normalmente devia ser o padre, né? Mas como eles têm muitas atividades, acabam nomeando pessoas. E as pessoas, elas acham que elas têm que colocar o que elas gostam, né? Seguindo, é proibido na igreja o uso de piano. É engraçado, porque hoje em dia você vai em várias missas e tá lá a pessoa tocando o teclado perfeito de piano. Por que é proibido? Por causa da ópera. A ópera era uma coisa muito escandalosa na época. E o piano, ele se utiliza de um virtuosismo muito grande. E isso pode acabar tirando o foco também. Instrumentos fragosos, instrumentos de sopro, o tambor, o bumbo e pratos e campainhas semelhantes, instrumentos de percussão em geral. Você que toca carrom, você que toca a bateria, você não tem que estar tocando isso na missa, tá? Aprende a cantar. Ah, mas eu toco bem. Mas não pode, cara. Não pode. A gente tá vendo aqui. Ah, mas Deus não julga. Cara, é um documento da igreja. O documento da igreja está falando, faça isso. A igreja, ela fala por Deus, cara, na terra. O que ligares no céu, será ligado na terra. O que ligares na terra, será ligado no céu. Obedeça. A quem vos ouve, a mim ouve. Bom, com isso, chegamos aqui ao fim da nossa segunda aula. Peço perdão se eu falei alguma coisa que você não gostou, tá? E se eu falei alguma coisa errada também, peço perdão e fala, Matheus, você errou nisso, certo é isso. Algumas coisas de palavras também, peço perdão se eu errei. Exercício. Procurar a questão de músicas atuais da igreja que tem essa questão da universalidade com o canto gregoriano. Procure isso, tá? E se você é compositor, eu vou dar um exercício especial para vocês. Tente criar algo próximo ao canto gregoriano, tá? Mesmo se você toque violão, outro instrumento, violino, tente compor, tá? É um bom exercício, até para o seu desenvolvimento como músico. Bom, é isso aí, meus amigos. Fique com Deus. Salve Maria e viva Cristo Rei.